tá aqui. Você tem quantos anos de casamento, Ana? De casamento vai fazer 21 anos. 21 anos. Agora, junto, de namoro, namorei 3 anos, vai fazer 24 anos ao total. Então, total 24. 24. É uma vida. Ixi, uma vida. Você tem quantos filhos? 3. Amém. Ana, eu quero que você compartilhe aqui com a igreja, os casais, os irmãos que estão presentes. Nós sabemos que Deus é em primeiro lugar, né? Aí você não pode falar que aqui foi você, não. Sempre foi Deus. O que você fez para chegar até aqui com esse casamento? Olha, de início, acho que Celso foi meu primeiro namorado, o meu primeiro noivo, o meu primeiro marido e vai ser o último. Amém. Né? Graças a Deus. Tem um tempo trilhado na nossa vida, graças a Deus. Não tem como um casamento progredir se não tiver a presença do Senhor e também se não tiver um casal orando pelo outro. Junção, uma só carne, um só corpo. Quando a gente se casa, quando a gente se une com outra pessoa, aquela pessoa se torna a pessoa mais importante para você. A Bíblia mesmo fala que lá em Gênesis, eu busco também aprender um pouco, porque a gente tem que aprender sobre casamento. Se a gente não aprender, a gente não vive. E a Bíblia fala lá em Gênesis 2 que quando Deus fez Eva, para Adão, eles se tornavam uma só carne. E que esquecia de pai e mãe e vivia para o seu esposo ou para a sua esposa. Ela se torna importante. Mais importante, não só que Deus, mas mais importante do que seus pais, mais importante do que seus filhos. Porque se não for a junção dos dois, nem os filhos prosperam também. Isso eu carrego muito no meu casamento, porque não é fácil. Todos que são casados, até os que não são casados, acho que convivem com pessoas que são, sabe que não é fácil. Tem que ter paciência, discernimento, sabedoria, cuidado. Todos os dias você tem que acordar e amar o seu próximo. Igual o pastor falou, os defeitos. Acho que é o principal que a gente tem que amar, os defeitos, porque as qualidades são fáceis. E quando a gente casa, começa a aparecer os defeitos. E é com os defeitos que o casamento vai crescendo mais ainda. Porque se você consegue viver com a pessoa com os seus defeitos e as suas qualidades, eu acho que reina, o casamento. O começo, o meio e o fim. Não é fácil, porque o gênero, eu falo assim, por mim, meu casamento. O meu é mais paciência, o meu esposo, acho que alguém já conhece, é mais estouradinho, Mas, você é a mais calma da relação? Ana? Mais calma. Relação no casamento? No casamento. Você é a mais calma? Eu também tive que aprender muito, porque no início, quando a gente não tem essa sabedoria, tudo que a gente ouve, a gente retruca, a gente abre a boca, a gente fala, e a gente aprende, porque quando a gente fala assim, chega um certo tempo do casamento da gente, a gente passa por uma tribulação, Com certeza todos aqui já passaram por uma tribulação no casamento. E fala, quando você passa dessa fase, o casamento vai adiante. Porque foi nessa fase que o Espírito Santo falou para mim, não sabia, não via, porque às vezes a gente não vê o secreto do outro, O Espírito Santo falou para mim, enquanto você murmura, ele está de joelho orando para você. Então eu sei que o meu crescimento casal, veio das orações do meu esposo também. E por isso a minha mudança, a mudança dele, cada dia uma mudança melhor. E eu sei que aqui, e às vezes perante Deus orando, buscando pela minha família, eu falo, esse é o primeiro e o último. Amém. E até que a morte os separe, É assim que a gente tem que buscar viver até o dia das nossas mortes, Ou um levar, o outro levar, mas até o fim. De preferência quem é na primeira? Só Deus. Pastor te pegou, né? Só Deus. De preferência, só Deus sabe.
Geralmente o povo fala assim, de preferência até que a morte separe, que seja ele primeiro. Né, Ana? Mas eu preferia que fosse eu. Ah, é? Ótimo. Sério, não por assim, mas eu acho que na convivência há muitos anos, eu penso, é muito tempo convivendo com uma só pessoa, eu acho que eu sentiria muita falta dos erros, dos acertos, mas eu sentiria muita falta. Você pode dizer então que esses 24 anos de casamento, a base acima de Deus, depois de Deus, perdão, foi a paciência. Paciência. E principalmente a cumplicidade, né? Porque um casal, ele tem que ser um pelo outro, em todas as ações. Né? Quando um chora, o outro tem que estar ali. Quando um sorri, o outro tem que estar ali. Da dificuldade, eu acho que o fim de muito casamento hoje em dia é pela dificuldade. Não é nem pelos erros, é pela dificuldade. Porque eu, nesse tempo, já vi muitos casamentos acabar porque mulheres conhecem o esposo, casa, mas chega aquele momento que na vida cai uma dificuldade, ou às vezes perde o emprego, às vezes não dá como se manter, né? E tá, como se diz, tem uma vida, já tinha uma vida estável, cai, e eu já vi casamento acabar por causa disso, porque não consegue se manter para ajudar o outro. E eu acho que é nesses momentos de dificuldade que a gente tem que estar mais firme, mais presente e levantando, né? Porque hoje eu não estou trabalhando, estou em casa. Mas eu já trabalhei e quando eu trabalhava, lá em casa era tudo dividido. Não importa se meu marido ganhava mais ou eu ganhava mais, a gente dividia. Dividia tudo, as despesas, tudo. Até hoje, se eu tiver e ele precisar, eu dou, não empresto, né? Porque eu vocês estão vendo aí, né, igreja? E quando eu preciso, porque às vezes a mulher faz aquela continha, né? Ele empresta também, Ana? E ele me dá. Ele me dá. Que negócio é esse? Ele fala assim, ó, você fez a conta, mas como esposo eu tenho que manter. Vocês não né? aprendendo aí, tá vendo? Então, é isso. Eu acho que casamento é cumplicidade e confidelidade, né? Às vezes confiança, respeito, né? Junção, porque se torna uma só carne. E eu posso falar que o casamento é maravilhoso. Embora... Vale a pena casar? Hã? Vale a pena casar? Vale a pena casar. Mas embora quem não quiser conviver a dois, né? Porque é duas toalhas, dois sapatos pelo quarto, é dois, né? Se não quiser dividir, não casa não, porque é complicado. Se não quiser dividir, não casa. Obrigado. Mas, amém. Deus te abençoe. Esse é o seu recado da igreja. Vamos aplaudir Jesus. Senhora Rosana, quantos anos de casamento? Graças e paz a todos. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Esse ano eu faço 30 anos de casado. 3 décadas. A idade do pastor. Eu quero que você dê um conselho para a igreja sobre um casamento de 30 anos. Você tem a dizer para a igreja sobre isso? Nossa, para começo de história, né? Você ter certeza do que você vai fazer da sua vida. É um passo muito importante, casamento, né? Se eu fosse, hoje eu tivesse meus 25 anos, eu pensaria um pouco mais para casar. Porque o casamento ele é uma renúncia. Quando você concorda em ir morar com uma pessoa, casar, sair do seio familiar e ir tentar uma vida com outra pessoa, tudo diferente, costumes diferentes, tudo diferente. Você vai começar a aprender a viver com aquela pessoa. E como a Ana falou, você só vai conhecer a pessoa quando você começar a viver. Porque quando é namoro, é tudo maravilhoso, tudo tem concordância. Quando você casa, passado algum tempo, começa a surgir as discordâncias. Eu não gosto, eu não quero ir. E aí entra a parte da mulher, porque geralmente é nós, mulheres. Claro que não vamos generalizar. Tem muito homens que têm uma natureza, têm uma sensibilidade, sabem como lidar melhor do que muitas mulheres. Mas uma grande parte
As mulheres que têm que ter aquela sabedoria, tem que ter aquela sabedoria com paciência, renunciar. A primeira coisa que nós temos que aprender a renunciar a nossa vida anterior, para começar a aprender a conviver com a pessoa que colocamos do nosso lado. E só o tempo vai encarregar de ensinar cada um de nós a conviver um relacionamento a dois. Não é fácil, né? Relacionamento a dois, às vezes eu ouvi algo um período não tão longo da boca do pastor, que eu já carregava comigo desde quando eu fui preparada para entrar no matrimônio, para casar. Que quando a gente casa, na maioria das vezes o erro está porque a gente quer que aquela pessoa nos faça feliz. E na verdade o casamento, se você entrar num casamento dessa forma, você já vai estar entrando errado, né? Porque tanto um como o outro é você pensar no que você vai fazer para aquela pessoa ser feliz. Porque quando os dois pensam, o companheiro pensa, eu vou fazer a minha companheira feliz, e vice-versa, a companheira fala, eu vou fazer tudo para o meu companheiro ser feliz, aí começa a andar. Eu aprendi da noite para o dia, não. Eu fui aprender isso com 7 para 8 anos. Até 8 anos foi muito difícil. De casamento, Rosana? 8 anos de Você casamento. foi compreender isso? Foi começar a compreender, a entender o que nós aprendemos no curso de casamento, né? Eu vim de uma religião católica praticante, né? Eu era uma pessoa, não era só aquele católico festeiro, não, era aquele católico praticante. E sim, aprendi muita coisa boa. Aliás, o meu primeiro contato com o Espírito Santo, que depois eu fui saber que era o Espírito Santo, foi dentro de uma igreja católica, na oração carismática, num momento bem difícil, delicado do meu casamento, né? Eu tenho um esposo que ele não pensa para falar, né? Eu tenho um esposo que quando ele quer falar, ele não pensa se vai magoar ou não, ele solta. E aí eu comecei a trabalhar, porque eu também sou explosiva. Agora eu estou moldando, não sou 100%, mas o Senhor tem moldado, porque eu tenho pedido para Deus. Porque quando eu casei, e quando eu fiz aquele juramento, eu pedi o casamento para até a morte nos separar, né? Eu nunca pensei em casar e se não der certo, eu parto para outro. Nunca passou isso pela nossa cabeça, né? Porque a minha mãe nos ensinou, então veio já de pequeno. Então, quando eu passei por este momento, para mim foi muito difícil. Foi muito difícil porque a gente casa para viver feliz, a gente casa para dividir, a gente casa para ter uma aceitação conjunta. E quando no casamento não tem uma aceitação, é muito complicado, né? E você só vai entender com o passar do tempo. Com 8 anos eu fui entender que se como eu amo meu esposo até hoje, há 30 anos, o meu amor continua o mesmo, não mudou. Teve muitos altos e baixos, mas o meu amor pelo meu esposo continuou o mesmo. Eu quero crer que o dele por mim também, porque nas brincadeiras ou outro, ele fala, nossa, você está ficando velho, rabo de jeito insuportável. Eu também estou, tá? Aí eu falei, vou te largar. Ele fala, você pode sair, pode largar, mas eu não te largo, se você for, eu vou atrás. Então eu quero crer que seja assim, mas não foi fácil. Até 8, 9 anos foi uma luta, né? Quem está mais próximo sabe do que eu estou falando, mas valeu a pena, porque eu não trocaria meu esposo por nenhum outro, por nada nesta vida, eu não troco, né? Quero viver até que a morte nos separe, né? E se for para Deus levar, eu sempre falo, Deus leva eu primeiro, porque eu não sei se eu conseguiria viver sem Ele. A gente tem meio que uma cumplicidade hoje, fazemos muitas coisas juntos. Agora, depois da minha neta, a gente meio que limitou muitas coisas, né, muitos passeios, mas nós temos uma comunhão muito grande. Não foi fácil. Os três primeiros anos foram maravilhas de Deus. Foi bom, Rosana? No comecinho foi bom? 3 anos foi assim. Era só lua de mel. Nossa, a gente saiu, já tínhamos o Danilo, com 3 anos de casado, nós tínhamos o Danilo, então nós começamos a ter problemas, a ter discordância depois dos 3 anos. E foi até 7
conselho, eu nunca ia pedir para alguém que queria falar o que eu queria ouvir. Eu sempre procurava conselho para pessoas experientes, pessoas com bagagem, porque eu sabia que aquilo que aquela pessoa fosse falar para mim seria algo concreto, né? Não era coisa que eu gostaria de ouvir. E muitas vezes, e eu sei, acho que até comentei com você, né, pastor, que eu fui, muitas vezes, nossos problemas, fui eu a causadora. Eu era, né, não sou mais, mas até os 8 anos eu era muito orgulhosa, muito peituda, e a minha voz tinha que ser, eu falava e a água parou, não podia ser o contrário, e não é assim o relacionamento, né? Vencemos há 30 anos, né? O pior já passou. Não foi verdade? Nossa, Deus te bem abençoe. lá atrás. Amém. Vamos aplaudir Jesus.